Olá, hoje vou mostrar aqui rapidamente como que você manipula dados binários utilizando o nó de código, né? Um exemplo aqui que eu vou mostrar é que eu tenho esse workflow aqui que ele gera carrossel, 4 imagens de carrossel e utilizando o Gemini como IA, então é um fluxo, é um workflow bem complexo, bem grande aqui. Só que o que eu precisava? O fluxo, né, a parte que gera de fato a imagem, é um request HTTP aqui para por endpoint do Gemini, né? Então aqui é o Gemini 3.1 Flash Image. E eu preciso montar aqui um JSON, só que esse JSON ele não é fixo, porque o meu input ele pode receber de 1 até, eu acho que é 10 imagens que o Gemini suporta, então é variável o input das imagens de referência. Então eu precisava montar o JSON dinamicamente, ao invés de utilizar parâmetros fixos, né? E eu tive um pouquinho de dor de cabeça, porque eu precisava saber quantos arquivos vinham, validar alguns arquivos, fazer algumas coisas e depois montar esse JSON. E daí eu descobri uma função, né, que é uma função built-in, é uma função interna do N8N, então tem que ter uma certa cautela, tem que tomar um certo cuidado, porque funções built-in, elas podem mudar de versão para versão, então não é específica do nó, né, é dentro do próprio N8N. É bem escassa a documentação, tá? Então a função que eu utilizei é um helper, na real, é esse helper aqui de getBinary data buffer, tá? Ele é pouco documentado, como é uma questão mais avançada, eu vi poucas pessoas falando sobre essa função, então é realmente para quem é programador, assim, nível pleno para sênior, né? Então o iniciante, projetos básicos provavelmente não vão ter essa necessidade. E também programadores iniciantes ou só vibe coders não vão ter a capacidade de utilizar esse tipo de funcionalidade, porque é uma funcionalidade um tanto mais avançada. Então vamos lá, na prática, para que ele serve, né? O que acontece? Aqui no meu chat, ó, eu posso enviar imagens de referência que o Gemini ele vai utilizar para poder montar ali os carrosséis de imagens. Então isso pode variar. Eu posso enviar nenhuma imagem e só dar um texto de prompt, ou eu posso enviar ali 10 imagens para ele utilizar como referência. Então eu precisava montar esse prompt, esse JSON, já previamente aqui no início, né? Porque pelo menos na minha experiência eu só consegui utilizar o helper de pegar o buffer do binário logo após aonde ocorria o upload, tá? Então tem que ter um nó de dados antes dele, pelo que eu pude ver. Eu coloquei ele depois de outros nós, né? Então esse nó aqui de manipulação de binário, deixa eu até mudar o nome aqui só para ficar mais fácil. Vou colocar até esse nome aqui, ó. Só para a gente poder visualizar melhor. Ele estava aqui no final, né? Ele estava aqui antes do nó tanto é que tem outro nó aqui que eu precisei para poder incrementar esse JSON inicial, esse objeto inicial ali. Mas ele estava aqui. E aqui ele não estava conseguindo pegar o buffer, tá? Então eu tive que mudar ele. Eu coloquei aqui no comecinho, porque lá naquela parte ele deu problema. Ele não pegou o buffer, né? Não sei se é alguma coisa que eu tinha feito de errado, mas é a primeira vez que eu utilizei ele. E daí eu simplesmente fiz dessa forma. Eu coloquei ele aqui no comecinho e aqui ele pega o buffer certinho, tá? Então ele pega aqui, ó, vou abrir ele. O meu prompt inicial, aqui eu tenho uma estrutura básica, né, com o request body, que eu preciso mandar lá para a API. Então eu tenho uma estrutura básica aqui, já de início. E daí eu precisava montar esses parts aqui, né, com imagens de referência e lá no finalzinho jogar um texto também, que é o meu prompt de fato. Então eu já puxei aqui, ó, o chat first binary, né? Poderia ser, né, de outra forma, mas eu preciso pegar o binário aqui desse input de chat. No meu caso é o chat, poderia ser um webhook HTTP. Mas no chat eu vou anexar ali. Se tiver anexos, né, se o meu files não tiver nulo, né, não for null, ele vai entrar aqui e vai fazer um loop
e vai utilizar essa função aqui, né? Perceba que essa função ela é assíncrona, tá? Então, para mim conseguir obter esse dado aqui em tempo real, na hora da execução desse nó, eu preciso necessariamente usar await, né? O await ele funciona aqui dentro do nó de código JavaScript, tá? Porque isso daqui já é executado em uma função assíncrona lá no back-end do N8N. Então tu consegue utilizar o await aqui tranquilamente, tá? Utilizando o await aqui, ó, você vai usar this helpers get binary data buffer. Aqui vai ser o index, né, onde você vai começar a leitura, né? E aqui, né, aqui do teu nome do teu input, que ele vai vir. Geralmente, ele quando tu anexa vários arquivos ali no chat, ele vai vir binary data 1, binary data 2, binary data 3. Então ele vai vir assim, começando do zero, obviamente, ele vai vir assim. Então é basicamente o que esse i aqui ele está pegando, né? É uma variável tosca? É uma variável tosca, mas, né, i. E pronto, é um index, que na real não é um index, né? Isso daqui é o index name, então não é nenhuma numeração, é o nome da chave, é key, né? Na real, uma nomenclatura melhor seria key, mas isso é pormenores de programador. Enfim, aqui você vai fazer um await para esperar esse método retornar de fato, porque esse método aqui ele vai retornar uma promise, tá? Então essa promise, ela retorna de modo assíncrono. Se você não executar isso daqui, ele vai chegar aqui embaixo vazio, então não vai ter nada validado. Então, uma vez que você consegue pegar esse buffer e esperar esse buffer carregar na memória, aqui embaixo você consegue manipular esse buffer, pegar dados desse buffer. No caso, o que eu precisava aqui é o base64. Então, eu consigo transformar esse buffer de dados em uma string base64, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou só eliminar esse nó aqui para ele não executar o resto. Mas se eu abrir o chat aqui, ó, e anexar um arquivo aqui, na real eu vou até anexar 2 aqui para mostrar. Vou anexar 3 aqui, ó, né? Vou mandar um teste aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu dar um F5 aqui que eu acho que o workflow bugou. Eu vou reenviar aqui. Basicamente, assim você consegue manipular dentro de um nó, porque muitas vezes você quer, por exemplo, né, saber o MIME type do arquivo, ou um tamanho de um arquivo, ou validar mesmo se tem a quantidade de arquivos necessários. Você pode fazer isso daqui, tá? Você pode usar um nó dessa forma. Deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar mais 3 arquivos. Vou pegar 3 aqui. Fazer um SD. Ele não tá... não, agora foi. Ó, ele executou aqui, ó. Ó, pode ver que o binário, ele chegou, né? Ele saiu aqui do chat, né? Ele chegou aqui como input. Deixa eu desativar o input. E ele chegou aqui, ó. Né? Pode ver que ele pegou o meu binário e montou exatamente o que eu preciso. Se eu vier aqui no meu... Eu acho que aqui embaixo está melhor de mostrar. Aqui nos logs. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, aqui nos logs a gente pode ver certinho que ele montou ali, ó, o objeto que eu precisava. Então eu precisava que isso daqui, ó, isso daqui é extremamente variável no meu caso de uso. Então eu precisava pegar isso daqui dinamicamente, né? E daí eu acabei tendo dificuldade com os nós padrões ali. Não deu certo usando set, não deu certo usando várias formas que eu tentei. E aí essa forma que deu certo, né? Aqui eu consigo pegar dados do meu binário, né? Então, dessa forma aqui, caso você precise, por exemplo, validar tamanho dessa imagem, né? Ou fazer, por exemplo, um redimensionamento via código aqui, ou jogar essa imagem, sei lá, montar que nem... Principalmente nesse caso aqui, ó, que é montar uma estrutura dinâmica para você enviar para uma API, muitas vezes você vai precisar montar
dessa forma aqui, com código, tá? Vai existir outras formas de você fazer isso daqui? Vai existir outras formas de você fazer isso daqui. Eu poderia fazer, por exemplo, um merge de fields? Provavelmente poderia. Jogar isso numa lista do Redis? Bem provável que eu poderia, mas eu, como programador, preferi fazer dessa forma aqui, que para mim é muito mais clara, é muito mais limpa de você ver o que está acontecendo de fato, de você ter muito mais possibilidades aqui, né, utilizando o código, e fica bem mais prático de dar manutenção. Né? E se eu for utilizar nós nativos do N8N para fazer isso, vai ser uma quantidade bem maior do que nós, do que simplesmente usar o Node código e fazer tudo dentro do Node código. Então, eu poderia ter que utilizar 3, 4 nós, que ia deixar meu workflow maior aqui visualmente, e ia poder ter mais superfície de erros, e aqui não, aqui eu só tenho o meu nó mesmo de código. Então fica a dica para quem precisa montar dinamicamente ou manipular até dados do buffer. Né? Então aqui não só você pode ler, mas você pode escrever, você pode atualizar esse buffer. Eu, né, como aqui na documentação do N8N é uma documentação que não lista todos os helpers, né, daí já vou pular para uma outra parte aqui, que é o N8N, ele tem vários helpers escondidos, tá? Então esse daqui é um dos helpers, tanto é que isso daqui a gente pouco se vê falando, né, esse helpers, em vídeos por aí que fazem de N8N, né? Então eu já listei aqui no meu site todos os helpers que a gente tem atualmente. Eu estou utilizando a versão... deixa eu ver aqui que versão que eu tô. Ele abre nova aba. Deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço onde que aparece a versão do N8N. Tá aqui. Eu tô usando a 2.9.1. Então nessa 2.9.1 temos essas funções aqui, tá? Tem esses helpers aqui. Então aqui tem uma pequena documentação e alguns exemplos de como utilizar essas funcionalidades, tá? Aqui, ó, tem até um helper para você verificar aqui, ó, fazer validação de arquivo, por exemplo. Daí eu dei aqui alguns exemplos de caso real, né? Tem aqui o que eu estou utilizando, que é o pegar dados do binário. Por exemplo, aqui, ó, tem um caso de uso. Você utilizar para ler um PDF, utilizando código, tá? Ao invés de utilizar lá o nós de OCR. Né? Você pode manipular aqui, ó, no caso aqui você consegue criar aqui via código, ou você consegue criar binários. Né? Isso daqui é muito útil também para você criar binários e enviar para o próximo nó. Tá? Aqui você consegue manipular, ó, dentro de um binário, você consegue manipular campos. Então, se você quiser mudar o file name de um arquivo, você consegue aqui dentro do binário. Nesse caso aqui o exemplo é de resize, né? Para você manipular o tamanho do teu arquivo. Aqui, ó, você consegue transformar um binário para arquivo, né? Que é aquele nó de transformar binário para JSON. Você consegue fazer isso via código também, caso necessário. Tá? Vamos supor que você enviou um arquivo JSON no teu input e no código você quer ler esse JSON. Você consegue fazer dessa forma aqui. Aqui tem helpers de HTTP request também que você pode fazer. Tem request autenticado, tá? Então muitas vezes você vai precisar fazer um request mais dinâmico, puxar credenciais do banco de dados, por exemplo, ou alguma lógica mais complexa. Tu pode usar esses helpers aqui. Tem helpers de copiar arquivo binário, ler streaming. Então assim, tem bastante helpers aqui que são para casos mais avançados, né, que iniciantes geralmente não vão utilizar, mas fica aí essa dica, né? Tem vários binários interessantes aqui que não estão bem documentados na documentação oficial. Tem aqui, até um client aqui, ó, um client SSH, que, por exemplo, você pode conectar, pegar, né, executar tarefas em outra máquina usando SSH sem necessariamente utilizar o Node SSH, né? Isso daqui é mais para quem é programador mesmo, que é um nível mais avançado.
Então fica essa dica aí. Espero que ajude se você está batendo cabeça em como manipular dados binários dentro de um nó de código. E até o próximo vídeo.